Quando este episódio for lançado, a invasão russa da Ucrânia já terá durado mais que a Primeira Guerra Mundial. Segundo o Center for Strategic and International Studies, a guerra causou mais de 2 milhões de baixas nos dois lados. Segundo um dos monitores de baixas mais confiáveis da guerra, da Mediazone e BBC, já foram diretamente confirmadas mais de 230 mil mortes russas, mais que o dobro das mortes americanas em todas as guerras dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Esse é só o número confirmado, o número real de mortos deve ser bem maior. Com a guerra na Ucrânia, que coloca o futuro europeu em risco, é natural esperar que, ao menos, o conflito termine quando acabar. Ambas as nações focam na reconstrução, sonhando com possível reconciliação, enquanto as famílias finalmente podem lamentar suas perdas. Porém, Rússia e Ucrânia têm expectativas muito diferentes para a ordem pós-guerra. Seja em Moscou ou em Kiev, líderes nacionais, estrategistas e comandantes parecem concordar. Um cessar-fogo que encerre formalmente a guerra só dará uma breve pausa antes de novo conflito. Antes que a guerra pela Ucrânia seja realmente resolvida, Rússia e Ucrânia vão travar 3 guerras, das quais este confronto incrivelmente custoso é apenas o segundo. De acordo com alguns, o próximo conflito vai trazer o fim da Rússia ou da Ucrânia, enquanto para outros vai terminar na Terceira Guerra Mundial. Mas, segundo todos eles, a próxima guerra entre Rússia e Ucrânia está chegando, e depois que este conflito for resolvido, é só uma questão de tempo até que a próxima comece. Um conflito, 2 guerras? No início do episódio, admitimos, dizer que Rússia e Ucrânia travarão 3 guerras antes de resolverem seus conflitos é uma afirmação muito específica e pode não fazer sentido para quem observa de fora. Para entender como russos e ucranianos chegam a essa conclusão, é preciso nuance, pois segundo essa teoria do conflito russo-ucraniano, estamos vivenciando a segunda de 3 guerras, não a primeira. Na verdade, a primeira foi aquela que começou lá em 2014, quando, após os protestos do Euromaidan na Ucrânia e a Revolução da Dignidade, a Rússia tomou e anexou a península da Crimeia antes de avançar sobre a região de Donbas, no leste da Ucrânia. Claro, essa guerra resultou diretamente no conflito atual. Em boa parte do mundo, fora da Rússia e Ucrânia, a história não diferencia um conflito do outro. Mas em Moscou e em Kiev, essa distinção é realmente muito importante, porque a guerra de menor intensidade no Donbas criou as condições para uma invasão em grande escala da Rússia. E essa invasão vai criar as condições para uma terceira guerra, seja lá quando ela acontecer. E não estamos apenas sendo detalhistas aqui. Na prática, a guerra no Donbas foi muito diferente da guerra em grande escala que veio depois, e o intervalo entre elas, ou sua ausência, é irrelevante. Considere os números astronômicos de baixas que mencionamos. Eles não existiam no conflito anterior. Em vez disso, ao longo de quase 8 anos de combates contínuos, as baixas da guerra do Donbas somam cerca de 14.500 mortos, incluindo russos, ucranianos, separatistas e civis de todos os lados, e menos de 60 mil feridos. A Rússia travou essa guerra usando soldados e aliados sob bandeira separatista, intervindo diretamente apenas para estabilizar linhas de frente, evitar vitória ucraniana ou cumprir compromissos internacionais. O mundo ocidental certamente estava interessado em uma vitória ucraniana, mas seu envolvimento estava longe de ser o que passou a ser a partir de 2022. A guerra do Donbas visou apenas estabelecer condições. A Rússia foi gradualmente transformando o leste da Ucrânia em uma área de mobilização, construiu infraestrutura logística e de suprimentos para apoiar uma invasão maior e ameaçou reconhecer as reivindicações separatistas de Donetsk e Luhansk, mas só o fez dias antes da invasão em larga escala. A Ucrânia iniciou fortificações e planos de contingência, incluindo o cinturão de fortalezas, enquanto ajustava relações com capitais ocidentais. A guerra do Donbas terminou sem que nenhum lado atingisse seus objetivos. A Rússia não dominou todo o Donbas, nem obteve reconhecimento internacional pela anexação da Crimeia, e a Ucrânia não expulsou a Rússia de seu território. Ambos perceberam que os combates precisariam se intensificar ainda mais antes da resolução dessas questões.
Então, tanto Moscou quanto Kiev passaram esses 8 anos se preparando da melhor forma possível. E no final, Moscou conseguiu criar as condições para uma invasão em grande escala antes que a Ucrânia pudesse estabelecer condições que tornariam uma invasão desse tipo impossível. Assim, a Rússia avançou para a próxima fase do conflito em termos amplamente favoráveis, embora não ideais. A Rússia estabeleceu uma nova série de objetivos, culminando com a captura de Kiev e a destruição da Ucrânia como nação independente. E a Ucrânia foi forçada a definir um novo objetivo que basicamente consistia em impedir que a Rússia conseguisse o que queria. Ao pensar na possibilidade de uma terceira guerra em breve, o melhor é começar perguntando o porquê. Por que Rússia e Ucrânia achariam que uma nova guerra seria de seu interesse ou, pior, que o outro lado estaria tão decidido a retomá-la que isso seria inevitável? Para a Ucrânia, essa guerra tem sido uma provação horrível. Porém, após 4 anos, as perspectivas de Kiev são melhores do que se esperava. A nação terá que assumir a reconstrução, mas enfrentará perspectivas econômicas melhores, seja pela possível entrada na União Europeia ou pelo crescimento de uma avançada indústria de defesa. A Ucrânia aprofunda relações de defesa com parceiros ocidentais e tem plano definido para modernizar suas forças armadas em tempos de paz. O país caminha para ser menos corrupto, mais desenvolvido, menos ex-soviético e mais europeu, em trajetória bem melhor que a da Rússia. Mesmo que a Ucrânia tenha algum sucesso na contra-ofensiva antes do fim da guerra, é improvável que recupere as fronteiras anteriores a 2014. Isso mostra que, mesmo com mais poder e influência, a Ucrânia seguirá ocupada pela Rússia, um problema central a ser resolvido. A Rússia, por sua vez, precisa de guerra na Ucrânia, ou pelo menos de uma guerra em algum lugar, mas a Ucrânia é o lugar mais fácil para isso. Isso porque, para avançar, a Rússia adotou totalmente uma economia de guerra, onde o conflito e forças econômicas associadas são essenciais para impulsionar o país. A liderança russa também não aceita desistir dos objetivos de guerra ou permitir que o mundo negue suas reivindicações sobre a Crimeia e o leste da Ucrânia. Ela não pode sacrificar os grandes investimentos feitos nos territórios ucranianos ocupados, nem permitir que a Ucrânia espere, fortaleça seu exército e recupere esse território quando for conveniente para Kiev. A posição da Rússia no mundo cai rapidamente, mas vencer na Ucrânia ainda pode mudar isso. A economia russa começa a desmoronar, mas o poder econômico ucraniano pode ser a salvação de Moscou. Em essência, Moscou depende da guerra com a Ucrânia, e já faz muito tempo que destruiu todos os caminhos alternativos que poderia ter seguido para traçar um caminho de volta à paz e à estabilidade. Nem Rússia, nem Ucrânia aceitariam um cessar-fogo que congele o conflito na linha de contato atual, embora seja provável que a guerra termine assim. Por isso, ambos os lados já mudaram seus objetivos de guerra há tempos para buscar o máximo de vantagens estratégicas e táticas antes que a guerra termine em cessar-fogo. Isso porque, seja o cessar-fogo dure um dia ou uma década, há uma série de coisas que Rússia e Ucrânia simplesmente não poderão fazer em tempos de paz. Com o cessar-fogo, nenhum lado poderá tomar território ou atacar infraestrutura do outro, além dos limites da espionagem em tempos de paz. Nenhum dos lados pode justificar pôr em risco milhões de vidas, alinhar uma economia a objetivos de guerra ou arcar com o alto custo de um conflito aberto. Com o cessar-fogo em vigor, ambos os lados abrirão mão dessas ferramentas geoestratégicas, e qualquer avanço depois disso será apenas marginal. Isso inclui medidas como a entrada da Ucrânia na OTAN ou a Rússia restaurar suas forças militares ao nível pré-guerra. Mudanças sísmicas, porém ainda distantes da transformação possível em condições de guerra. Na prática, ambos os lados já deixaram isso claro em rodadas anteriores de negociações fracassadas. A Rússia não permite o fim da guerra sem tomar Donbas, ou o cinturão de fortificações da Ucrânia em Donetsk, e isso não é por acaso. A Rússia vê essas cidades como pontos âncora de uma futura fronteira ucraniana, fortificada em um mundo onde Kiev consiga retomar o controle. A Ucrânia concorda, por isso Kiev reluta em aceitar termos de paz que concedam partes do Donbas ainda não capturadas pela Rússia.
A Rússia busca impor limites severos às forças armadas da Ucrânia e barrar sua entrada na OTAN. Se a Rússia não obrigar a Ucrânia a aceitar esses termos pela força militar, não conseguirá impedir a Ucrânia por negociações em tempos de paz. A Ucrânia não aceita esse tipo de concessão, pois acredita que isso não reduz a chance de uma nova guerra. São concessões que enfraquecerão a Ucrânia em uma guerra futura considerada inevitável pelo país. A próxima guerra. Na maioria dos casos, quando duas nações não só esperam entrar em guerra, mas também acreditam que seu adversário espera o mesmo, elas acabam indo para a guerra mais cedo do que tarde. Uma nação que acredita na inevitabilidade de conflitos futuros gastará tempo e dinheiro acumulando armas e fortalecendo suas forças armadas. Em governos eleitos, líderes que prometem força e competência estratégica são recompensados, enquanto os que não correspondem são deixados de lado ou não conseguem mandato. Em autocracias, quando a guerra é prioridade ou base econômica, o Estado direciona seus instrumentos para isso, mesmo sacrificando outras prioridades ou o próprio povo. A cultura se moldará em torno da antecipação de um conflito futuro, e ideias de unidade e identidade nacional serão descritas na linguagem desse conflito futuro. É possível que essa situação se resolva sem guerra, mas é bem menos provável que o oposto. Esse princípio se manifesta de forma diferente em cada lado desse conflito, mas aparece o tempo todo. Do lado ucraniano, o presidente Zelensky frequentemente retrata a guerra em termos geracionais, uma diferença irreconciliável entre a própria natureza da Rússia e a própria natureza da Ucrânia. É um problema que pode ser resolvido pelos líderes e soldados atuais ou por futuras gerações. Segundo ele, a Ucrânia sempre lutará por seu direito de existir por causa deles. Ele comparou diretamente a Ucrânia a Israel nesse sentido, um país que manterá um estado permanente de prontidão militar, partindo do pressuposto de que a Rússia continuará disposta a engolir a Ucrânia se tiver a oportunidade. Valery Zaluzhnyi, ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia e provável sucessor de Volodymyr Zelensky, é ainda mais firme nessa questão. Como explicou a mídia ucraniana e internacional, ele vê o futuro da Ucrânia como uma competição direta e prolongada por recursos com a Rússia, com total apoio do Ocidente. Ele discute abertamente e com frequência o futuro da Ucrânia de uma forma que simplesmente assume que haverá outra guerra com a Rússia no futuro. E a aparente disposição dos ucranianos em elegê-lo para um governo pós-guerra sugere que o país provavelmente vai operar exatamente com essa premissa nos anos após o conflito. Na Rússia, a ideia de conflito contínuo com a Ucrânia, enquanto ela for independente, tem quase um aspecto místico. Confira a opinião de Alexander Dugin, filósofo político influente, que ajudou a moldar a visão do Kremlin moderno sobre seu papel no mundo. Por décadas, ele defendeu que a Rússia só pode criar um grande império eurasiático se primeiro recuperar e incorporar a Ucrânia à Federação Russa. Na mente de Dugin, a guerra atual está em um estágio inicial de uma batalha apocalíptica entre o bem e o mal, e a batalha pela Ucrânia deve continuar até ser vencida. E essa ideia não é exclusiva dele. Desde 2006, uma das obras que influenciam o círculo próximo de Putin é o romance O Terceiro Império, de Mikhail Yuriev, em que uma guerra não declarada no leste da Ucrânia lentamente se transforma em uma terceira guerra mundial apocalíptica. O ex-presidente Dmitry Medvedev, hoje como um cão de ataque de Putin, apresenta mais a guerra na Ucrânia como prelúdio de um confronto entre Rússia e Ocidente que durará décadas. Enquanto outro cientista político altamente influente, Sergei Karankanov, também tem constantemente reforçado essa mesma narrativa. Mesmo líderes russos, que não têm sido tão explícitos como o ministro da Defesa Andrei Belousov, parecem estar trabalhando para o mesmo objetivo na prática, inclusive com as decisões de Belousov como o arquiteto da economia de guerra perpétua da Rússia. Líderes europeus também chegaram a essa conclusão, o que fundamenta sua resistência aos esforços de Washington por uma paz imediata baseada em concessões sem sentido diante da possibilidade de novos conflitos. Relatos de diversos governos europeus da OTAN indicam que a aliança espera que a Rússia desafie diretamente a OTAN nos próximos anos se conseguir condições favoráveis na Ucrânia.
Dentro de um prazo de 1 a 3 anos, espera-se que a Rússia realize um ataque relativamente limitado, com o objetivo menos de capturar uma grande quantidade de território e mais de testar os limites do compromisso da OTAN com a defesa coletiva. No longo prazo, agências de inteligência europeias prevêem guerra em larga escala para manter um Estado russo que terá dificuldade para sobreviver sem ela. Mesmo que a Rússia tentasse um ataque limitado sem envolver a Ucrânia, num cenário em que a Ucrânia estivesse enfraquecida, fora da OTAN e irrelevante para a defesa europeia, esse não é o cenário que se desenha. Em vez disso, a Ucrânia é muito aberta sobre o fato de que se vê, com toda razão, como a defensora de todo o continente europeu, mesmo enquanto os líderes europeus estão cada vez mais dispostos a admitir que, após esta guerra, a Ucrânia supera qualquer um deles no campo de batalha. Considerando tudo isso, essas mudanças acabam reafirmando de forma estranha o que Dugin, Medvedev e outros capangas do Kremlin acreditam: que, para preparar um confronto final com o Ocidente, a Ucrânia deve ser enfrentada primeiro. A profecia cria a política, e a política acaba alimentando a profecia. Se houver cessar-fogo entre as duas nações, cada uma terá prioridades urgentes a tratar antes de possível retorno ao conflito. Precisamos especificar isso. Ao contrário da transição da guerra do Donbass para a invasão em grande escala, parece que ambos os lados vão precisar de algum tipo de pausa. Se essa pausa vai durar alguns meses, alguns anos ou mais de uma década, ninguém sabe, mas, de qualquer forma, será uma corrida enquanto durar. Kiev busca modernizar rapidamente suas forças, aproveitando investimentos estrangeiros para fortalecer a indústria de defesa e aceitando equipamentos militares sofisticados que não consegue produzir. Kiev também reforçará as defesas atrás de seu cinturão fortificado e na margem ocidental do rio Dnipro para impedir o próximo ataque russo, independentemente do momento. Após o sucesso de suas campanhas de médio e longo alcance, Kiev deve tentar ampliar suas capacidades de ataque e buscar compromissos firmes e definitivos de aliados militares europeus e globais. Isso pode ser a adesão à OTAN ou o envio de uma forte coalizão de países dispostos. Tudo que assegure que, se a Rússia atacar a Ucrânia, enfrentará também os parceiros estratégicos ucranianos. Para a Rússia, as prioridades serão descansar, recuperar e treinar seus soldados sem permitir que muitos deles retornem à vida civil, ao mesmo tempo em que preparam as bases para uma grande mobilização de cidadãos russos no futuro, inclusive das cidades ricas, onde o recrutamento forçado russo tem sido muito menos comum. Moscou precisará reconstituir sua indústria de alta tecnologia, infraestrutura de refino, exportação de petróleo e outros gargalos industriais que a Ucrânia tem atacado. Ao mesmo tempo em que fornece tantas munições baratas que a Ucrânia teria que abandonar suas fortificações na linha de frente diante de um volume incompreensível de fogo. Ambos os países também enfrentarão um grave problema demográfico. Antes da invasão em larga escala, a Ucrânia já sabia da crise populacional iminente, com poucos jovens para sustentar o país, e suas forças armadas eram mais velhas que a maioria no mundo. A Rússia tem uma grande população, mas enfrenta pressão demográfica parecida, porém menos intensa. Mais importante, a Rússia sacrificou grande parte de uma geração de jovens em idade de combate. Enquanto aqueles que conseguiram escapar até agora ficaram muito bons em evitar o alistamento, ou então fazem parte da elite russa relativamente rica e atualmente partem do pressuposto de que estão a salvo do recrutamento forçado. Para ambos os países, essa dinâmica incentiva a agir rápido, se preparar e iniciar e encerrar outra guerra antes da crise piorar. Isso incentiva a formação de alianças militares e o apoio de outros países e seus soldados, algo bem mais fácil para a Ucrânia que para a Rússia. Em parte pela alta chance de a Ucrânia obter uma coalizão de países dispostos a se mobilizar em breve, mas também porque a Rússia é a potência expansionista. É mais fácil convencer parceiros militares à defesa mútua do que a participarem de atos conjuntos de agressão aberta. A principal mensagem é que, embora uma terceira guerra entre Ucrânia e Rússia não seja certa, deve ser vista como inevitável até que se prove o contrário.
Tanto a Ucrânia quanto a Rússia entendem que estão entrando no que pode se tornar um ciclo de confrontos que pode durar décadas, e que a única maneira desse ciclo terminar é se um deles colapsar antes que a próxima guerra comece. Então, para a Ucrânia, é literalmente inconcebível fazer o tipo de concessões que seus aliados menos habilidosos, estrategicamente, como a administração Trump em Washington, têm exigido. É inconcebível entregar territórios fortificados e defensáveis ou aceitar limitações em suas forças armadas ou alinhamentos geoestratégicos, porque isso não acabou e não vai acabar por muito tempo ainda. A guerra que está acontecendo na Ucrânia hoje vai acabar, e talvez até antes do final deste ano. Quando isso acontecer, Ucrânia e Rússia entrarão em uma fase congelada de um conflito ainda não resolvido. A Europa, a América do Norte e outros apoiam a Ucrânia. China, Coreia do Norte, Belarus e outros apoiam a Rússia. Simplesmente não podem ter nenhuma ilusão sobre isso, ou então vão ficar muito surpresos quando Rússia e Ucrânia continuam a trilhar o caminho da guerra, enquanto o mundo inteiro espera por uma paz duradoura. Obrigado por assistir.